Luiz Longini, a tradição calvinista, né, ela é possível estabelecer um diálogo, né, entre essa tradição e ideias socialistas, marxistas, social-democrata, reformista, ou, né, o calvinismo inevitavelmente sustenta uma visão política mais à direita, ou totalmente de direita? Bem, primeiramente vamos começar afirmando que o calvinismo original, ele é um calvinismo extremamente militante. Militante no sentido político, de engajamento social. Quem não afirmar isso, ou é ignorante, não conhece a história do calvinismo, ou está usando má fé. Eu costumo brincar com os meus alunos quando eu vou dar aula sobre história do calvinismo e tal. Teve um momento ali na vida de João Calvino, jovem lá na França, que ele forma um grupo com os amigos e vão panfletar, colocar cartazes por Paris todo contra a missa. Inclusive nas próprias igrejas. E dizem que um deles chegou a colocar na porta do quarto do rei, né? Calvino estava nesse grupo. Então você imagina Calvino panfletando Paris. E um dos grandes e belíssimos livros de um grande calvinista chamado André Bieler tem como título O Humanismo Social de Calvino. É um livro grosso, porque na realidade o que André Bieler faz, e aí ele é um estudo extremamente bem fundamentado, o calvinismo, na realidade, se impõe nesse momento europeu, dentro daquela perspectiva, forjando uma nova cultura. O calvinismo daquela época, você poderia comparar mais ou menos a um partido político. Entende? É neste sentido que nós temos que entender essa proposta reformatória, inicialmente em Genebra, como foi a proposta reformatória de todos os outros, Lutero, Calvino, Henrique VIII, os próprios anabatistas. Nesse sentido, é preciso compreender o que significou vamos dizer assim, essa proposta calvinista inicial de uma reforma que contemplava não só uma reforma religiosa, era uma reforma social e política. Praticamente Calvino liderava um partido político em Genebra. Isso se deu muito forte na história do calvinismo, que inclusive o movimento puritano original, a origem, é um movimento que se poderia classificar como um partido político, né? Ou seja, o puritanismo naquela época é um tipo de calvinismo. Não esse puritanismo idiota que nós temos hoje, mas na história do calvinismo. Então, nesse sentido, nós podemos afirmar claramente que ser calvinista significa você estar comprometido com transformações sociais, políticas, transformações humanísticas, com educação. O João Calvino, hoje, a Universidade de Genebra foi fundada por João Calvino e os seus companheiros, aquilo que ele começou como a melhor e maior escola de Cristo, classificada por John Knox, a Escola de Genebra. Então, historicamente, nós precisamos resgatar esses aspectos do calvinismo, todos aí muito presentes. Se faz, então, uma leitura também docética e histórica de Calvino? Em muitos sentidos. Em muitos sentidos. Por exemplo, essa visão que Calvino era um cara totalmente ascético, um cara totalmente dogmático. Não, ele tem aspecto, mas não corresponde totalmente à verdade. Hoje você tem estudos históricos mostrando outros lados da vida do próprio Calvino e do calvinismo que se espalha. Quem vai a Genebra e conhece a casa onde Calvino morou e conhece a Genebra antiga, a Catedral de Saint-Pierre, consegue perceber aspectos, por exemplo, daquela época social de Calvino, quando ele mandou construir um hospital, mandou construir uma escola. Os diáconos tinham que ficar andando na amurada da igreja de manhã, olhando toda a população para ver se tinha fumaça saindo de uma casa. O corpo diaconal era uma espécie de soldados. Eles iam lá, aí o pessoal dizia, Calvino mandava buscar o pessoal em casa para ir no culto. Não, senhor, o corpo diaconal era orientado da seguinte maneira: de manhã, veja se tem alguém saindo fumaça da casa, à noite se tem fogo aceso.
para ir visitar, para saber se as pessoas estão enfermas e se precisam de auxílio diaconal da igreja. Está lá nas ordens pastorais da Igreja de Genebra isso. Então, você vê que um camarada tem uma preocupação social nesse sentido. E outras coisas mais, né? Com educação. Daí eu acho que é preciso ler a história nessa perspectiva. E aí, evidentemente, que a gente tem que refletir sobre o significado de uma participação política, da polis, uma participação dos cristãos na cidade, na transformação social, que é uma coisa que estava presente, porque Calvino tinha que fazer isso, como todos os reformadores fizeram. E hoje, essa discussão que você trouxe aí para o Silas, não tem nada a ver se o camarada participa de partido de esquerda ou de direita. Tem a ver com essa idiotice desse bolsonarismo que chegou na nossa igreja, com esses pastores que têm uma visão extremamente de direita, e afirmar que um pastor não pode ser de esquerda, e o que eles estão querendo dizer é que todos os pastores precisam ser bolsonaristas, fazer o que eles querem que façam, aderindo a este governo racista, machista, hipócrita, só pensando em arma, acabando com a população, empobrecendo a população. Ou seja, esta é a visão. Porque o mesmo cara que fez a proposta no Supremo Conselho é o cara que abriu a igreja dele com ônibus para fazer assinaturas para o partido do Bolsonaro. Quer dizer, é uma discussão ideológica de baixo nível. É uma discussão ideológica de baixo nível. As pessoas precisam entender isso, né? Não se discute teologia, não se discute proposta, não se discute ideias de pessoas, não é nada disso. Manipulação ideológica baixa.